Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. Um prazer enorme estar com você aqui nesta terça-feira, iniciando o dia conectados com Deus. Eu me chamo Ellen Silva e eu estou com você aqui de segunda a sexta, 6h01 da manhã. Essa semana nós estamos falando sobre um assunto importantíssimo, que são as questões emocionais. Ontem nós falamos sobre dependência emocional. Então, se você perdeu a live de ontem, está salvo aqui no canal, você pode dar uma passadinha lá e assistir depois, porque é um conteúdo muito valioso com base naquilo que as escrituras dizem, aquilo que o manual de vida que a Bíblia vem trazer para nós. Hoje, por exemplo, nós vamos refletir sobre uma família disfuncional. O que seria uma família disfuncional, Ellen? E qual é a família disfuncional que nós vamos conhecer hoje? Abra sua Bíblia, se você puder, nesse momento, em Gênesis 25, a partir do versículo 23. Gênesis 25, a partir do versículo 23, vamos conhecer a família de Isaac e Rebeca. Esse casal aí, que são parentes sanguíneos, de sangue, de uma certa forma, mas que cometeram também erros na educação dos seus filhos, que agiram de forma imatura, e isso trouxe prejuízos para os seus filhos e até para os seus netos. Nós vamos entender também o que é, em específico, a família disfuncional. Se você veio de uma família disfuncional, você vai conseguir identificar aí alguns padrões de comportamento, algumas coisas que cometeram, erros que cometeram seus pais, cometeram as pessoas que educaram você, cometeram, e que você antes não considerava como algo relevante, mas que isso está surtindo efeito na forma como você vive a sua vida adulta hoje, certo? Gênesis 25, 23, que vai dizer, era um diálogo entre Rebeca e o nosso Deus. Rebeca foi perguntar para Deus, olha, esses filhos gêmeos que estão aqui na minha barriga, eles estão se mexendo muito, parece que eles estão se batendo ali dentro, estão brigando. E aí Deus pega e responde para ela, versículo 23, disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Versículo 28, vamos dar um salto agora para o versículo 28, que vai dizer, Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Faço uma pausa aqui para explicar para você o que é família disfuncional. Família disfuncional não é a família que os filhos são educados só pela mãe ou os filhos são educados só pelo pai. Os pais são divorciados e acontece aí essa ruptura. Nós sabemos que isso, de uma certa forma, por mais que os pais ajam com a máxima maturidade possível, quando há a separação dos pais, a criança sofre. Não tem como negar, sofre sim, por mais que a gente tente ao máximo reduzir aí os impactos, isso traz algum tipo de prejuízo para a criança, é claro. Mas o que eu quero falar para você sobre família disfuncional, isso vai acontecer, seja essa criança criada só pela mãe, só pelo pai, pelos dois juntos, até pelos dois juntos e os avós, enfim. A família disfuncional é caracterizada pelaquela família que não sabe se comunicar, primeiro ponto. Não há comunicação nenhuma. Quando eu falo de comunicação, é de ensino, de educação, de instrução, que envolve também, né? A criança, você não deve dar só os suprimentos que ela necessita. Comida, roupa e colocar para dormir e essas coisas. A criança precisa de colo, de afeto, de elogio, de presente, de tudo isso que nós precisamos, nós enquanto seres humanos, de calor humano, de afeto. Então, quando a criança não tem isso, ela tem pais ausentes, negligentes, que a tratam com invisibilidade, que a rejeitam, que a abandonam e que brigam na frente das crianças e que um casal que briga ou que mesmo separado, divorciado também, a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe. Nós juridicamente conhecemos isso como alienação parental, né? É quando a mãe vem induzir a criança a alimentar aí uma imagem, uma falsa imagem do pai, ou às vezes verdadeira, mas que não é necessário fazer essa destruição da imagem paterna na mente da criança, ou vice-versa. Eu citei aqui a mãe, mas o pai também pode fazer isso, mas enfim, todo esse contexto de disfuncionalidade, né, de desequilíbrio emocional, de imaturidade, todos esses comportamentos de falta de comunicação, ausência total de comunicação, falta de afeto, falta de respeito, falta de segurança. A criança está no lar conturbada, que ela não se sente segura, a qualquer momento o papai pode chegar embriagado e bater na mãe, a qualquer momento o papai pode chegar do trabalho e bater na criança, enfim, a violência física, a violência verbal. Às vezes o pai não toca, a mãe não toca, não bate, mas há violência verbal, xinga, maltrata, faz tortura psicológica, que nós chamamos de violência psicológica, violência moral, violência emocional, enfim, gente, tudo isso caracteriza a família disfuncional. E o que é que isso tem a ver com Isaac e com a Rebeca aqui?
Onde é que eles estão inseridos dentro disso? Talvez não tinha briga, não tinha confusão, não tinha gritos, não tinha violência física entre o casal na frente das crianças. Mas tinha um ponto crucial e que também muitas vezes é tido como nada demais por algumas pessoas, mas que isso lá na fase adulta vai trazer efeitos em razão daquilo que foi semeado no coração da criança. Aqui nós temos 2 filhos, e um sendo preferido do pai e o outro sendo preferido da mãe. Você consegue imaginar comigo que durante a criação, do crescimento dessas crianças, em algum momento a mãe foi corrigir o filho preferido do pai e o pai interviu, e o pai se meteu, e o pai ofendeu a mãe de alguma forma, e o pai impediu que a mãe fizesse a correção? Você consegue imaginar que da mesma forma, em algum momento, esse pai foi corrigir o filho preferido da mãe e o mesmo aconteceu um conflito no núcleo familiar, uma divergência de opinião e às vezes uma agressão verbal? Sim. Isso aqui são coisas que nós estamos imaginando que aconteceu dentro do seio familiar dessa família, porque não está especificamente detalhado tudo que nós estamos narrando. Nós estamos nos valendo apenas pelo texto de o pai tinha um filho preferido, que era Esaú, a mãe tinha um filho preferido, que era Jacó. Mas aqui nós temos mais bagagem, além desse único versículo, para enfatizar aí a nossa ideia de família disfuncional dentro da família dos patriarcas. Quando a gente usa essa palavra patriarca, a gente inclui Abraão e o seu filho Isaac e o filho de Isaac, Jacó. Porque dali veio a promessa, a partir de Abraão, aliás, a promessa de Deus de que o tornaria pai de multidões, pai de nações. Mas isso é para um contexto para um outro vídeo. O que nós estamos falando aqui sobre disfuncionalidade familiar é para nós identificarmos se nós viemos de uma família disfuncional, onde teve algumas dessas, ou todas essas situações que eu citei agora há pouco, porque isso vai surtir efeito na nossa vida adulta. Embora que a gente diga assim, meu pai batia na minha mãe, ou, não, de vez em quando meu pai gritava e me batia, mas tudo bem, isso não me traz prejuízo nenhum, não odeio meu pai, amo ele, minha vida é um sucesso e tudo. A gente não está aqui dizendo se você odeia ou se você não odeia, se você perdoou ou se não perdoou. O que está em discussão aqui não é de fato isso. O que está em discussão é, isso trouxe prejuízo para a minha vida enquanto adulto? Isso trouxe prejuízo para a minha paternidade enquanto pai de filhos, agora que eu tenho filho? Isso trouxe prejuízo para a minha maternidade, eu enquanto mãe? Será que eu não estou repetindo os mesmos erros que minha mãe cometeu comigo? Será que eu não estou permitindo que o meu núcleo familiar, que o meu seio familiar, esteja sendo formado de uma disfuncionalidade, de uma desproporcionalidade, de um desequilíbrio que aconteceu na vida dos meus pais, aconteceu na vida dos meus avós e agora eu sou a terceira geração repetindo os mesmos erros? Será que não tem um padrão negativo de comportamento aí tóxico, desequilibrado, que está afetando os meus filhos? A falta de atenção também. Às vezes você não é uma pessoa que xinga, às vezes você não é uma pessoa violenta, às vezes você não é a pessoa que está aí causando grandes prejuízos no seu lar, mas você é a pessoa ausente, você é a pessoa que não consegue abraçar muito tempo, você tem dificuldade de toque físico, você é uma pessoa que não consegue verbalizar o que sente, não consegue falar sobre amor, falar sobre sentimento, não consegue elogiar o seu filho, ou você tem mais apreço por um filho e torna isso notório, nítido, traz proporciona um tratamento diferenciado para um e um tratamento desigual para o outro. E eles sentem isso, e eles observam isso, e isso faz parte da família disfuncional. Consegue perceber? Eu quero agora que você faça uma reflexão na sua vida. Seja você pai ou mãe, ou seja você apenas filho. Você faça essa reflexão. Será que minha família é uma família disfuncional? Será que eu vim de uma família disfuncional? Será que teve aí todas essas nuances? Porque isso vai, se não for tratado, isso se não for observado, isso se não for identificado, aceito, para que venha a ser aí transformado, isso vai te trazer prejuízos de curto, médio e longo prazo, tá? Então, já quero trazer aqui essa clareza para você sobre isso. Eu vim de uma família disfuncional, isso trouxe prejuízos gigantescos para o meu relacionamento mãe e filho, e trouxe prejuízos também para o meu relacionamento conjugal. Então, assim, toda a minha família começou a sofrer, porque eu estava construindo o meu lar, alicerçando ele com base nessa disfuncionalidade. Então, quanto mais nós tivermos essa consciência, mais tragédias e dores e traumas e medos e, entre outras coisas, mais feridas emocionais nós impediremos que aconteça na nossa vida e que respingue nos nossos filhos, certo? Outro texto também que enfatiza e que reforça essa questão de disfuncionalidade na família de Isaac e de Rebeca é o texto aqui em que mãe e filho, ou seja, Rebeca e Jacó, planejam enganar Isaac, ou seja, a mulher planeja enganar o marido, o filho planeja enganar o pai, em comum acordo, para roubar a bênção da primogenitura que pertencia a Esaú. E aqui, isso está relatado aqui no capítulo 27, mas você pode parar e pensar assim: mas Ellen, quando eles estavam no ventre da Rebeca, Deus não falou para Rebeca, aí tem 2 nações na sua barriga, o mais velho servirá o mais moço, que era contrário àquilo que já estava predito por Deus, que era o quê? Que o filho mais velho receberia a bênção da primogenitura e o filho mais novo serviria o mais velho.
Aqui Deus inverteu essa ordem e trouxe aí para Rebeca a ideia de que, então eu preciso ajudar Deus a resolver essa situação, eu preciso ajudar Deus a colocar em prática esse plano. Em nenhum momento você vai ler no texto sagrado de que Deus disse assim para Rebeca: Rebeca, eu conto com a sua ajuda para fazer com que Esaú sirva Jacó. Eu conto com o seu apoio para fazer com que o meu filho mais velho, Esaú, ele seja o servo de Jacó, de uma certa forma ele seja menor do que Jacó. Em nenhum momento Deus pediu um jeitinho para Rebeca, dá um jeitinho aí, Rebeca, intervém aí. Em nenhum momento Deus pediu a colaboração de Rebeca, ele apenas a informou. E aqui vem um ponto que eu estou sempre tocando com você, é de que às vezes Deus fala para nós do nosso futuro e nós estragamos o nosso próprio futuro. Sim, endividando. Deus me prometeu, então eu vou lá e vou passar o cartão de crédito em 24 vezes e tá tudo certo. Deus vai prover. E às vezes a gente age com irresponsabilidade, a gente age muitas vezes com imaturidade. Foi o que a Rebeca fez aqui, ela destruiu a família dela. Depois da burrice, né, vamos dizer assim, do erro grave, crasso, que ela cometeu de não só permitir que os filhos crescessem com essa separação. Eu sou preferido da mãe, eu sou preferido do pai. Os filhos crescessem vendo isso, participando disso. O que acontece? Ela planejou com o filho enganar Isaac, né, para roubar a bênção da primogenitura que pertencia a Esaú, em tese. Claro que Deus tinha um plano para Jacó, né, já tinha feito essa promessa, mas não precisava dessa enganação, dessa mentira. Você acha que Deus queria isso? Você acha que Deus compactuou com a Rebeca nesse momento de engano, de mentira? Claro que não. Deus tinha uma outra estratégia, Deus tinha outro plano, mas a imaturidade da Rebeca de querer tomar as rédeas da situação, ela se precipitou e acabou destruindo a sua família. Por quê? Porque depois desse episódio, Esaú queria matar Jacó. Jacó teve que fugir para casa do tio Labão. Teve que ir lá trabalhar não sei quantos anos de graça, ser explorado pelo tio Labão. E pior, ficar longe da mãe. Não tem mais nenhum outro texto bíblico que vai relatar que depois dessa separação, que Jacó fugiu, literalmente, saiu ali quase com a roupa do corpo, não tem nenhum texto bíblico que vai falar que ele reencontrou com a mãe. Ou seja, dá-se a entender, com base no texto bíblico, que a Rebeca morreu sem reencontrar o filho. Você consegue perceber o tanto que esse dano, a imaturidade da Rebeca, todo esse contexto dessa família disfuncional trouxe prejuízo do menor ao maior, trouxe prejuízo para Isaac, trouxe prejuízo para Esaú, para Rebeca e principalmente para Jacó. Jacó pega agora, quando ele tem muita propriedade, muitos bens, ele enriquece lá nas terras de Labão, ele sai dali, depois que ele constitui família e tem várias mulheres, ele não tem só uma, mas tem a sua amada, que era a Raquel. Ele começa a tratar os seus 12 filhos, na verdade 13, que tinha uma filha mulher, 12 homens e uma mulher. Ele começa a tratar os seus filhos da mesma forma que a sua mãe e o seu pai tratou. Como assim, Ellen? Ele tinha 2 filhos preferidos, você sabia disso? Benjamim e José. Ele tinha esses 2 filhos preferidos, tratava eles com uma certa diferenciação em relação aos outros. Tinha os filhos da concubina, tinha os filhos da irmã da Raquel, a Lia, que ele não quis casar com essa mulher, de certa forma não foi o que a vontade dele, foi uma intervenção do seu sogro. Mas o que eu tô querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que inconscientemente, talvez, né? Acho que não foi bem intencional. Jacó repetiu os mesmos padrões negativos, padrões comportamentais negativos herdados pelo pai e pela mãe. O quê? Que padrões? Eu tenho um filho preferido. Esse filho vai receber um tratamento especial. Por mais que esse filho tenha qualidades mais chamativas, mais atrativas do que os outros filhos, nada justifica nós tratarmos filhos com diferença. Se você conhece alguém que fez isso, que faz, e se você já fez isso, ou se você já foi tratado assim, já saiba que isso é contra a vontade de Deus. Isso é negligenciar as emoções de uma pessoa, de uma criança. Isso é rejeitar, isso é abandonar, isso é excluir a outra criança que está sendo tratada com desigualdade. E quando Jacó se torna pai de 12 filhos, 13 com a moça, ele trata Benjamim e José com essa diferenciação, porque eram filhos da sua mulher amada. Tanto é que Raquel morre cedo, né? Aí já é outro motivo para outro vídeo, assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero falar aqui, foi José quem recebeu a túnica. Mas e Deus não tinha uma promessa para José, não era, Deus não estava fazendo parte disso, também não era Deus que queria que ele tratasse José diferente? Não necessariamente, amados. A nossa liberdade de educar, de ensinar, de amar os nossos filhos não está diretamente relacionada com a vontade de Deus, no sentido de Deus tem um plano específico para aquele fulano, para aquele filho A. E eu trato o filho A como um reizinho, poupando ele de qualquer sofrimento, de qualquer dor. E eu vou trazer prejuízo para esse menino e vou trazer prejuízo para o filho B, que está sendo invisível, que está sendo rejeitado, que está sendo abandonado. Tá conseguindo entender sobre essa questão de família disfuncional? Comenta aqui que eu tenho certeza que você tem alguma história aí que você está se identificando, para relatar para a gente, compartilhar nossas experiências e abrirmos aí a nossa mente nesse sentido. Muitas pessoas nem sabem
o que significa isso. Nem entendia, nem fazia ideia. Achava que família disfuncional é só quando o pai bate na mãe, é só quando há algo muito grave, um abuso, algo assim, que aí se enquadra nesse contexto de família disfuncional. Mas nós estamos falando aqui de algo que, de uma certa forma, para algumas pessoas pode até ser irrelevante. O que tem o pai ter um filho preferido? Tem muita coisa, gente, tem muito prejuízo, e é prejuízo para gerações seguintes. Prejuízos de feridas, de rejeição, de abandono, de exclusão, prejuízos de que aquele filho que foi o predileto, bem tratado, foi até endeusado, esse filho aí que foi poupado demais, esse filho, quando ele se tornar pai ou mãe, ele vai trazer prejuízos para os filhos dele também, porque essa disfuncionalidade será repetida na próxima geração. Consegue entender? Então eu vou aqui, já partindo para o encerramento dessa mensagem, e eu quero que você faça uma reflexão depois aí de Gênesis 27, 28, 29, 30, até ali todo o desenrolar da história de Esaú e Jacó. Porque você vai notar que anos mais tarde, quando Esaú tinha 40 anos de idade, ele casou com 2 mulheres hititas. Essas mulheres, a Bíblia vem dizer bem ali em Gênesis 26, 35, pode conferir aí depois, está dizendo que essas 2 mulheres amarguraram a vida de Rebeca e de Isaac. Imagine o perfil dessas mulheres, imagine o temperamento dessas mulheres, imagine como essas mulheres eram. E por que Esaú foi no meio de outros povos escolher mulheres para ele se casar? Por quê? Como que estava seu coração? Como que foi forjado o caráter desse menino? Entendeu? Deus não tinha prazer nisso, não teve e não tem prazer de que eu dê prioridade para um, eu dei amor, dei carinho, dei colo, dei presença, dei presente para um e exclua o outro. Aonde que o nome do Senhor está sendo glorificado nisso? Embora que Deus tenha chamado para algo assim muito específico, muito especial, eu, enquanto mãe, o pai, enquanto pai, tem a obrigação de equilibrar as coisas, de dar um amor sem fazer essa medida, sem fazer essa separação, sem fazer essa exclusão, mas de dar o amor, a atenção, o respeito, o carinho que a criança merece, com base equilibrada, todos iguais, tratamento igual. Conseguiu entender que é família disfuncional e toda a destruição que isso causa? No meu livro Raiz de Amargura, que você está vendo ali verdinho, deixa eu ver, tem um aqui também, eu falo mais sobre essa questão de padrões comportamentais negativos, essa repetição. Algo que meus pais fizeram comigo, agiram comigo de determinada forma, me educaram de determinada forma, e quando eu vou agora na vida prática educar os meus filhos, eu repito esses padrões. Se esses padrões são negativos, eles vão trazer prejuízos de curto, médio e longo prazo para os meus filhos. Então eu preciso o quê? Romper esses padrões negativos. É por isso que eu falo, como romper ciclos geracionais, chamo de ciclos geracionais, e curar feridas emocionais. Para você adquirir esse livro, nós enviamos para todo o Brasil. Você pode estar me mandando mensagem no Instagram e tem link aqui salvo no canal, o link do meu Instagram, para eu poder estar te enviando esse livro que vai te ajudar demais. Eu conto recortes da minha história e conto o processo, o caminho que eu trilhei para romper esses padrões negativos comportamentais. E o primeiro ponto é identificar, é reconhecer. Poxa, eu não conseguia ver, porque eu tô repetindo o que meu pai fez. A falta de afeto, a ausência. Eu vivo pro trabalho, não tenho tempo pro meu filho, não tenho interesse de estar com meu filho, não consigo elogiar meu filho, não consigo dar um abraço duradouro no meu filho. Eu abraço mais o outro tenho dificuldade de abraçar. O que tá acontecendo? Começar a identificar esses sinais. Na hora que eu identifico, aí eu começo a trabalhar para mudar, para quebrar, para romper esse padrão comportamental. Certo? Quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, teu filho, nós entramos em oração nesse momento. Louvando o Pai por tudo que o Pai faz, por mais um dia nos permitir estar aqui, bendizendo o Senhor por tudo e por essa palavra abençoada dessa manhã. Meu Deus, nos desperta para enxergar as nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos e corrigi-los. Meu Deus, se estamos construindo uma família disfuncional, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a curar isso, nos ajuda a resolver, nos ajuda a romper esse padrão comportamental. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa o nosso dia, nossa semana, nossa vida está entregue em suas mãos, guia os nossos passos. Meu Deus Todo-Poderoso, atenta para o nosso pedido específico, individual, particular, nossa necessidade, que só o Senhor sabe, aquilo que queima em nossos corações, precisando de uma resposta do Senhor. Visita cada pessoa quanto me ouve nesse momento, em qualquer horário, em qualquer lugar, que essa pessoa seja abençoada, tenha a sua casa abençoada, seus negócios abençoados, sua família seja abençoada. E que essa pessoa fique com essa palavra enraizada em seu coração, para que ela possa viver, para que ela possa aplicar, para que ela possa crescer, amadurecer e alcançar a sabedoria do alto. Em nome de Jesus, nossa vida está nas suas mãos, você sabe nossa oração nesse momento. Amém. Você que orou comigo, eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã, e eu faço votos de paz, sabedoria, maturidade e prosperidade para a sua vida, tá bom? Um beijo, encaminhe o link dessa live para alguém que eu tenho certeza que a pessoa vai amar assistir esse conteúdo que nós compartilhamos aqui, tá? Um beijo, até amanhã.